Olá, meu nome é Rafael, eu sou o diretor de marketing aqui do Ramo 3 UEL e hoje eu tô aqui para ministrar com vocês o curso de design que o Ramo está promovendo. Esse curso serve para mostrar as noções de design que a gente acha necessário que se tenha em cor, fonte, layout, como que se organiza algum post ou como se organiza algum conteúdo que você quer mostrar de um jeito bonito para alguém, certo? Não precisa ter nenhum conhecimento prévio de design, não precisa saber nenhum programa em específico. A gente vai estar abordando aqui a parte da teoria e se tiver alguma demanda mais tarde, se o curso realmente tiver uma aceitação legal, a gente vai estar trazendo lives para complementar essa teoria que a gente está fazendo. Então, começando, aqui a gente vai falar um pouco hoje sobre a teoria das cores. A teoria das cores é como que a gente pode organizar cores, como que a gente pode organizar elas de uma forma que elas fiquem agradável para quem está olhando, porque com certeza você já deve ter visto alguma imagem, alguma propaganda com cores que não batiam muito bem ou ficava difícil para ler. Isso é um problema grande, porque quanto mais fácil a pessoa bater o olho nas coisas, mais ela vai aderir à ideia, mais ela vai aderir ao produto ou à informação que você está querendo passar. Então, para começar, as cores servem para informar alguma coisa, no caso de um semáforo, por exemplo. Você sabe o que significa o vermelho, você sabe o que significa o amarelo, você sabe o que significa o verde. As cores têm um propósito informativo nessa situação. As cores também, ela tem um papel de poder guiar a pessoa numa certa imagem ou numa certa arte. Então, por exemplo, nesse quadro do Van Gogh a gente consegue perceber que as cores puxam a nossa atenção muito mais para o céu do que para a cidade ou para a torre que tem ali. E por último, a gente tem aqui o GIR do Facebook, que é uma representação de como que as cores podem passar emoção. Por que, que ele não é amarelo igual aos outros emotes, por que, que ele tem esse tom avermelhado, e tudo isso é pensado cuidadosamente para poder passar a intenção certa. Além do mais, a gente vai estar olhando aqui como que a gente pode transformar, por exemplo, essa imagem aqui, que é uma imagem que não tem um contraste legal, que não tem uma coloração boa, em algo muito mais agradável para os olhos, que fique muito mais fácil para se ler. Por exemplo, isso daqui. Aqui a gente já consegue perceber que a gente trocou algumas cores, diminuiu um pouco o contraste do fundo, aumentou um pouco o brilho, colocou algumas cores um pouco mais suaves e algumas cores mais neutras para poder destacar a informação que a gente queria. Isso é extremamente importante também. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Então, para falar sobre a teoria das cores, a gente precisa entender alguns conceitos. A gente precisa entender onde que a gente pode usar e qual é a origem desses conceitos. Essas cores que a gente vai discutir aqui agora, como que a gente utiliza essas cores, a gente pode ver isso na prática. Em filmes, como por exemplo, eu coloquei ali o Blade Runner, que é um filme que tem uma estética muito bem definida sobre as cores que ele usa, sobre como que ele usa essas cores, sobre algumas editoras com algumas capas de livro também para passar uma certa emoção ou uma certa sensação. No caso do livro de terror, usar um roxo, um tom escuro que nem está ali na imagem. E também para um quesito artístico e até social, como por exemplo a pop art que a gente vê na direita, que utilizava cores contrastantes para poder criar uma dinâmica legal entre os elementos. Mas como que a gente começa a classificar as cores, como que a gente pode definir as cores? Aqui a gente pode ver três componentes das cores que são muito importantes para como a gente representa ela: o brilho, o contraste e a tonalidade. O brilho é quanto mais para o branco, mais para o preto uma imagem tende, uma cor tende. Então, quando a gente aumenta o brilho, a imagem, a cor vai tendendo cada vez mais para o branco, certo? Que nem aqui um exemplo. Eu aumentei um pouco do brilho do azul e ele ficou um azul bem mais claro, bem mais próximo do branco. O contraste pode-se dizer que é praticamente a presença da cor, certo? Então, quando a gente diminui muito o contraste, a cor vai começando a ficar acinzentada e até que ela perde totalmente a presença dela ali e vira só um cinza. No caso aqui, eu tirei todo o contraste e o azul acabou se tornando um cinza. E a tonalidade é o tom da cor em si, se é uma cor mais amarelada, se é um azul, se é um vermelho, talvez um roxo puxando ali um pouco para o rosa, mas é isso que a tonalidade significa, é realmente o aspecto dela. Então, no caso, eu coloquei aqui como exemplo o tom vermelho, um vermelho um pouco queimado aqui, que já tem um contraste um pouco mais apagado e um brilho um pouco mais tendendo para o preto, certo? E como que a gente visualiza essas cores quando a gente está em programas de edição ou quando a gente está tentando buscar e reproduzir essas cores?
a gente pode visualizar ela por meio desse gráfico. Da esquerda para a direita desse gráfico, a gente consegue visualizar o brilho da cor. De cima para baixo, a gente consegue visualizar o contraste. Então, da esquerda é preto e vai ficando cada vez mais branco para a direita, conforme vai aumentando o brilho. E de cima é o contraste máximo. Cada vez que a gente vai indo para baixo, a gente vai diminuindo o contraste das cores, certo? E ali embaixo na barrinha, a gente tem uma barra de tonalidade, que é onde a gente realmente pode escolher a cor em si, a tonalidade dessa cor. E a gente tem um código hexadecimal ali também, que é para representar a cor. A gente vai talvez ver isso um pouco nas lives que a gente vai fazer. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o círculo cromático. Ele é a base para a gente conseguir entender como que a gente organiza as cores e como que a gente pode deixar elas agradáveis e harmônicas para os nossos olhos. Então, para começar, a gente vai falar do monocromático, do esquema de cores monocromático, que é basicamente uma única tonalidade na qual a gente mexe no contraste e no brilho dela para poder criar algumas variações. Então, no caso aqui, eu peguei um tom de roxo para demonstrar isso, meio tendendo para o magenta ali. E a gente pode fazer isso com diversas outras cores, e um exemplo bem claro para você que já acompanha o ramo é a própria identidade visual do ramo. A gente tem uma paleta monocromática de azul para poder utilizar nos posts. Outro esquema de cor é o esquema análogo. Nesse esquema, a gente pega duas cores adjacentes no círculo cromático e trabalha com elas para poder deixar alguma, assim, uma tonalidade que não fique muito forte para os olhos. Porém, alguns lugares até utilizam de uma tonalidade bem mais forte, com bastante brilho e bastante contraste, como por exemplo é a bandeira do Brasil, que utiliza do verde e amarelo, os mesmos tons que estão aqui, porém com um contraste muito mais forte, um brilho bem médio, certo? Então, esse é o esquema de cor análogo. Você pode perceber em diversas situações. Um exercício legal para se fazer enquanto eu estou falando é pegar esse esquema de cor que eu estou mostrando, tentar criar um do tipo que eu estou falando, imaginar algum personagem, alguma situação que utiliza desse esquema de cores. Depois do análogo, a gente tem o esquema de cor complementar. Esquema de cor complementar são duas cores que estão completamente opostas no círculo cromático, e essas cores elas costumam ter uma junção muito boa. Assim, não quando a gente utiliza em excesso, quando, por exemplo, a gente está trabalhando com um texto vermelho no fundo verde. Mas, por exemplo, vermelho e verde é a cor das decorações natalinas, por exemplo. Ou, se você quiser também, você pode pegar um azul e um laranja, que é utilizado bastante em distorção de lente, quando a gente coloca alguns efeitos especiais, assim, alguns filtros no Instagram, alguns filtros de vídeo, e em outras situações também. Além disso, a gente tem as meio complementares. As meio complementares, a gente pega uma cor oposta a uma cor que a gente escolheu primária, e a gente pega as cores adjacentes dessa cor oposta. No caso, no exemplo anterior era o vermelho, e as cores adjacentes do vermelho é o roxo e o laranja. No caso, verde e roxo, a gente consegue ver um bom contraste. A gente consegue, por exemplo, ver isso em alguns desenhos, em alguns personagens, e o verde e o laranja também, certo? Além disso, a gente pode ter outro esquema de cor, que é o triangular. E no triangular fica muito mais fácil para a gente, por exemplo, imaginar um personagem. A gente tem um esquema de cores que é igualmente distribuído. Tem uma cor, 3 espaços e outra cor, 3 espaços outra cor, 3 espaços repete a primeira. E, por exemplo, no caso desse tom que a gente pegou, verde, roxo e laranja, dá para até a gente relembrar um personagem conhecido que é o Coringa, por exemplo, que utiliza exatamente esse esquema de cor nas vestimentas dele e etc. Você pode brincar, tentar fazer isso com outras cores, com outras paletas, que você com certeza, se parar para pensar um pouco, vai encontrar personagens ou situações que você já viu esse tipo de coloração. Além disso, a gente tem retangular, por exemplo. Na retangular, o esquema é um pouco diferente. A gente normalmente costuma deixar uma ou duas cores dominarem e utilizar outras cores para criar contraste com essas cores que a gente está colocando como cores principais, assim, por assim dizer, certo? Então, no caso aqui, eu preferi deixar o azul e o laranja, né, com um brilho um pouco mais forte, com um contraste um pouco maior, e deixei tanto o roxo quanto o amarelo num tom bem pastel ali para poder dar uma aliviada. E quando você estiver construindo alguma coisa com essas cores, você nunca vai misturar igualmente o azul com o roxo, com o amarelo, com o laranja. Você sempre vai buscar uma harmonia entre essas cores, certo? Além disso, é importante falar também, agora a gente já encerrou, tá? A parte do círculo cromático, aqueles ali são os principais tipos que a gente tem
para poder construir alguma coisa que tem uma boa harmonia para os nossos olhos. Só que as cores também passam sentimentos, emoções, e isso é até um pouco de psicologia das cores, sabe? Então, para que servem as cores? Quais emoções ela passa? O laranja, por exemplo, o laranja meio amarelo, ele tem a ideia de clareza, calor, algo mais jovem. Quando você vê algum logo nessa cor, você consegue imaginar algo mais dinâmico. O laranja ele já passa uma ideia de alegria e um pouco de confiança também. Você consegue ver alguns programas, por exemplo, o Mozilla, que é um navegador de internet, ele utiliza a cor laranja para poder criar essa conexão aí com a pessoa de confiança, junto com o azul que também passa segurança para a pessoa, significando que ele é algo que já está consolidado, por exemplo. O vermelho, ele passa muito mais a ideia de juventude, coragem. Então, quando você vê algo vermelho ou está relacionado a perigo, por exemplo, ou está relacionado a amor, ou está relacionado a alguma coisa bem forte para poder te chamar a atenção. Normalmente, fast food utiliza bastante dessa cor para poder também sinalizar e ser algo que se destaca das outras coisas. O roxo, tendendo para o magenta ali nessa imagem que eu coloquei, já é uma cor que passa um pouco mais de sabedoria, já é uma cor que passa um pouco mais sobre criatividade. Então, é normal você ver em, por exemplo, é, logos de escola de desenho ou, querendo ou não, apresentações, a cor roxa para sinalizar isso daí. O azul, ele passa segurança e força. Não é à toa que, por exemplo, o Facebook utiliza bastante a cor azul. Ele quer sinalizar para você toda hora que ele é uma plataforma confiável, que ele é uma plataforma segura para você poder usar e que você pode confiar seus dados ali, você pode colocar suas senhas, você pode ter um ambiente seguro para interagir com os outros. O verde, ele significa a natureza, o crescimento, a saúde. Vários planos privados de saúde acabam utilizando o verde, várias ONGs acabam utilizando o verde para se falar sobre a ideia deles. E o prata já é algo, o prata ou cinza ali, né, já é algo mais neutro, mais calmo. Você consegue perceber o uso dessas cores em algo mais sofisticado, por exemplo, ou algo mais caro, como são alguns celulares da Samsung. Então, para o primeiro vídeo é isso. Eu acho que deu para cobrir pelo menos uma boa parte da teoria das cores. A gente vai cobrir mais como que utiliza elas e como que a gente pode misturar elas nas próximas aulas. Porém, eu agradeço a atenção de todo mundo. Obrigado pela atenção e até mais.